A aliança que foi feita no sangue quando o homem caiu, ali tinha uma lei que era da matança de cordeirinho, matava o cordeirinho de manhã e outro à tarde. E ali representava Jesus. Quando Jesus veio, que Jesus foi para a cruz, Jesus morreu na cruz, ali acabou a matança de cordeiros, porque no sangue de Jesus agora nós somos purificados. Então era por isso que Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Ou seja, a aliança antiga no sangue de cordeiros ficaram para trás. Agora é o sangue da nova aliança. Não é necessário mais sacrificar um cordeirinho, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, João Batista reconheceu quando viu Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, o que Deus faz é bem feito para durar para sempre. Só que Moisés quebrou as duas tábuas dos mandamentos. O que aconteceu? Aí, deixaram de existir? Aqui no Êxodo 34, começando aqui no versículo 1: então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam as primeiras tábuas que quebraste. Deus falou para Moisés: olha, lavra mais duas tábuas, e eu vou escrever, eu mesmo, não é tu que vai escrever, nas tábuas de pedra as mesmas palavras as quais eu escrevi nas primeiras pedras. Então Deus mesmo foi que fez, não foi o homem, não foi Moisés. As pessoas já tentaram dizer: a lei de Moisés, o que que diz? Deus não disse isso, ele mesmo fez com seu próprio dedo, tá? Quais são os atributos da lei de Deus? O livro de Salmos, capítulo 1, Salmo não tem capítulo, Salmo 19. Salmos 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. E só lembrando que essa mensagem não está sendo só aqui para nós, também está sendo transmitida através da internet, aí do canal Penison Kleber. E essa mensagem também ela vai correr chão, tá? A mensagem que Jesus mandou a gente pregar é para todas as nações, povos e línguas. Então essa mensagem, através do canal Penison Kleber, vai correr chão. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando, e que o nosso coração possa se voltar para a mensagem do Senhor. Amém. Então o Salmos 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Só observando, a lei do Senhor ela é perfeita. Uma coisa perfeita não pode te deixar no pecado. Ela dá sabedoria aos simples e ela restaura um ser humano. A lei do Senhor ela nos restaura. Quando eu passo a praticá-la, se a lei diz não mata, e se antes eu matava, agora eu não vou matar mais, porque eu encontrei a Jesus e eu tenho uma regra de fé a viver. Se antes eu roubava, agora eu encontro na lei do Senhor: não roubarás, não furtarás. Então eu não vou fazer mais isso. Desse modo eu estarei sendo restaurado. Aqui o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Olha os atributos da lei que Paulo vai enfatizar aqui. Romanos 7, capítulo 12 diz:
Por conseguinte, a lei é santa. Deus é santo. A lei de Deus, ela é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Deus é santo, a lei dele é santa. Deus é perfeito, a lei dele é perfeita. Deus é bom, a lei de Deus ela é boa. Deus é espírito. Vamos ver se a lei de Deus também é espiritual. O verso 14 de Romanos 7 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Queridos, não há mal na lei de Deus. A lei de Deus ela é espiritual. Aí Paulo diz assim: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Não há mal na lei de Deus. A lei de Deus ela é santa, ela é perfeita, ela é justa, ela é boa, ela é agradável. Aqui no livro de Filipenses, deixa eu buscar aqui, não é Filipenses, é Tiago. O livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia diz que é uma lei da liberdade. É lógico que nós somos libertos se nós praticarmos essa lei. Não mata, não mate não, mate para você ver se você vai ter liberdade. Não adultera para você ver como é que fica a sua liberdade. Então, quando nós seguimos essa lei que é santa, justa, boa, perfeita e agradável, nós temos liberdade. Mas hoje, em nome da graça, as pessoas dizem que pode transgredir os mandamentos. As pessoas falam: não, mas já ficaram para trás, esses mandamentos já são antigos, não está mais valendo, é coisa do Antigo Testamento. Queridos, quem fala dessa forma não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. A Bíblia diz que tudo que Deus faz, Ele faz bem feito para durar eternamente. E a lei de Deus foi Deus que fez. Fez para quê? Para durar eternamente. As pessoas hoje nós vivemos numa geração chave. Aquele chavinho lá do episódio, com a cabeça diz uma coisa, com a boca diz outra. As pessoas dizem: a lei foi abolida, mas aí diz para o filho: tu tem que me honrar. Peraí, se a lei foi abolida, onde é que eu encontro honra teu pai e tua mãe? Se não na lei. Então as pessoas estão, ainda bem que elas dizem uma coisa com a boca, com a cabeça, e com a boca está dizendo outra. Está cumprido o que está na lei do Senhor. A lei diz: não adultera. Os irmãos aconselham, a paz do Senhor, saudade. Os irmãos aconselham os outros: olha, não tem que adulterar. Está perfeito. Mas eles dizem: a lei foi abolida. Peraí, onde é que eu encontro não adulterarás? Senão na lei de Deus. Então, queridos, está tendo muitas desculpas esfarrapadas, em nome de uma graça barata, para poder transgredir os mandamentos de Deus. Não entre nessa, querido. Não entre. Sabe por que as pessoas falam que a lei foi abolida? Por causa de um mandamento. As pessoas aceitam: não adultera, não mata, não furta, não rouba, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Tudo isso as pessoas aceitam. Mas por causa do quarto mandamento, as pessoas rejeitam a lei de Deus, pisam na lei de Deus. E qual é esse quarto mandamento? Eu vou ler aqui para você. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20.
Começando aqui no verso 8, do verso 8 ao 11, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É isso aqui que as pessoas rejeitam. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é um sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse mandamento aqui é o único mandamento da lei, que mostra Deus como Criador, como mantenedor e como dono de tudo. É o único. Se você tirar o 4º mandamento da lei de Deus, que é o 4º mandamento que as pessoas rejeitam, não tem como você provar dentro da lei que Deus é Criador. E se não tem como provar que Deus é o Criador, nós vamos ficar com essa teoria barata de que o homem veio do macaco. E que eu saiba, a Bíblia diz que Deus fez o homem com as próprias mãos. E o homem é a imagem e semelhança de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, aparece um evangelho chamado de Evangelho Eterno. Apocalipse, o capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. De onde saiu esse evangelho eterno? Senão lá do 4º mandamento que as pessoas rejeitam. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E aqui ele só repete no livro de Apocalipse: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E chama a atenção para adorar a Deus nesse dia. Adore a Deus que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Mas os irmãos insistem: não, Deus mudou, Jesus ele veio, ele aboliu. Olha aqui o que diz o livro de Mateus capítulo 5, versículo do 17 ao 19. Não penseis que vim revogar a lei os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus disse: nem é para pensar que eu vim para abolir a lei. Não vim para abolir, eu vim para cumprir. Esse cumprir aqui é dar sentido. O que o homem tinha perdido o sentido, Jesus veio para restaurar. O homem, tentando não pecar, fez em cima da lei de Deus, do sábado, 613 regras, na qual o homem dizia que se cuspisse no chão era pecado. E Jesus, no dia de sábado, cuspiu no chão, colocou no olho do cego, e o cego não enxergou de imediato. Por que isso? Jesus quebrou ali a primeira tradição dos judeus. A primeira tradição: não podia cuspir no chão. Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e colocou no olho do cego. Isso no dia de sábado. O cego não enxergou de imediato, porque Jesus queria quebrar mais outra tradição. Tinha uma tradição dos judeus que não podia andar, tinha um limite para andar. Eles atiravam uma pedra, atiravam um arco, aonde caísse ali era o limite para eles estarem transitando. Aí Jesus mandou o deficiente visual ir se lavar no tanque de Siloé, que ultrapassou o limite dos judeus. E eles diziam que Jesus tinha pecado, e Jesus não pecou. Se Jesus tivesse pecado, tivesse quebrado a lei, ele não era salvador, ele precisava também de um salvador. Jesus continua aqui.
Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Céus e terra já passaram? Pode observar aí, observe. Vamos ver se céus e terra já passaram. É lógico que não, né? Então, mas se você disser não, já passou. A Bíblia diz que céus e terras não vai passar e também tudo não se cumpriu. Você pode ver aí o desenrolar de tudo que está se cumprindo: guerras, rumores de guerras, pestes, maremotos. Está sendo cumprido. Então não passaram ainda, queridos. Então não adianta vir dizer, não, mas a lei foi abolida. Não. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não querem se enquadrar na lei de Deus, que é santa, perfeita, boa e agradável. Aí é melhor dizer que foi abolida. As pessoas dizem, a lei não está mais valendo. Sabe por que dizem? Porque hoje tem pais frouxos. Tem pessoas que eu estou olhando aqui para eles aqui, para esses senhores aqui que já têm mais idade do que eu. No tempo deles, bastava o pai dizer não, era não. Bastava o pai olhar, já era, o filho já entendia. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Se os pais estivessem conversando, o filho não ia passar pelo meio. O filho não ia chegar e dizer é mentira. Eu sei que vocês que têm mais idade que eu, vocês sabem disso. Se um filho dissesse para o pai que é mentira, quando o pai estava conversando, o filho ia precisar de uma dentadura, porque o pai ia quebrar os dentes dele. E naquela época tinha respeito uns pelos outros. O filho, quando era rapaz, para sair ainda tinha que avisar para os pais, olha, eu estou saindo. Porque tinha honra, porque os pais tinham mão firmes, braços firmes, ensinavam os filhos. Hoje você chega na casa de um pai de família que tem moleque de 10 anos, o pai, meia-noite o pai não sabe onde está. Porque o pai não ensinou o filho no caminho que devia andar, como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais de hoje estão enterrando os filhos cedo, por causa da negligência da lei. Ou ensina a criança no caminho que deve andar. Então é por isso que eles estão enterrando os filhos hoje, cedo. Aí, não, onde foi que eu errei? Na criação. É na criação que você errou. Mas hoje meu filho está me batendo. Sabe por quê? Porque você esqueceu de dar uma surra nele. Você deixou ele tomar conta. O filho bate na cara do pai. O pai, olha, meu filho está sabido. A criancinha, olha, meu filho está tão sabido. Está sabido. É um exercício para te apanhar quando ele tiver adulto. Tudo isso por causa da negligência da lei de Deus. Negligencia a lei de Deus e você vai ver o resultado no final. Um rei estava transgredindo os mandamentos de Deus, estava transgredindo o segundo mandamento e veio uma sentença para ele. Aqui no livro de Daniel, o capítulo 5. Daniel, capítulo 5. O segundo mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, pegou os utensílios da casa de Deus, profanou os utensílios da casa de Deus, e a Bíblia diz: eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles glorificaram aos deuses, como hoje se vê as pessoas adorando a pedra, a paus, e aí diz: não, mas nós não estamos adorando, nós estamos venerando. Quem foi que disse que venerar não é adorar? A não ser que você não conheça o dicionário. Bom dia, meu irmão. Pegue o dicionário, vá no dicionário. E agora veio uma sentença para aquele homem, para aquele rei. No mesmo instante,
apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevia de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. O rei estava transgredindo o segundo mandamento da lei de Deus: não faz para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma em cima no céu, nem embaixo na terra. Quando o rei, que era leviano, estava fazendo isso, veio uma mão de homem, e aquela mão era a mão de Jesus, porque o livro de João, capítulo 5, 22, diz: o Pai a ninguém julga, mas deu toda a autoridade para o Filho julgar. E aquela mão escreveu na pedra, porque a lei de Deus foi dada em pedra, e a sentença da lei para o homem que ia morrer, porque transgrediu a lei de Deus, foi dada na pedra, e ninguém mudou. Então, querido, Deus não poupou um rei, Ele vai te poupar, Ele vai me poupar. Deus não poupou os anjos que transgrediram a lei. O mandamento de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Lá no céu, os anjos adoraram a outra criatura, a outro anjo, e eles foram expulsos. Um anjo se rebelou contra Deus e quis ser igual a Deus, ele foi expulso lá do céu. Então a Bíblia diz: se Deus não poupou os anjos, Ele vai poupar a gente. Ah não, olha os irmãos aí, olha, são tão bonzinhos, são tão bonitinhos, querido, o mesmo fogo que vai queimar um anjo que era perfeito, vai queimar aquele que rejeita a lei de Deus conscientemente. O mesmo. Ah, mas o irmão está sendo duro. Não, querido, eu estou trazendo uma advertência para você, porque a lei de Deus é a norma do juízo. Tiago 2,10 diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. E um ponto que muita gente, sinceras, muitos adoradores tropeçam é o quarto mandamento: não é preciso guardar o sábado. Quem foi que disse que não? Se a sua Bíblia for diferente da minha, aí tudo bem. Mas se você pegar a Bíblia católica, você pegar a Bíblia de protestante, você pegar a Bíblia dos testemunhos de Jeová, qualquer Bíblia que você pegar, vá lá em Êxodo 20. O quarto mandamento é: lembra-te, olha, não esquece disso, lembra-te do sábado para santificar. Quando Deus diz lembra-te, é porque Ele vai pedir contas. O seu pai, quando mandava você ir fazer uma coisa, ele diz: olha, tu lembra de voltar nesse horário. Uns cuspiam no chão, chegasse antes que aquele cuspe secasse, porque se secasse o cuspe, vocês iam conversar. O papai conversava no ouvido, né, irmão? O cara ficava já daquele jeito, já preparando os couros, porque o negócio ia pegar. Então, queridos, Deus está pedindo: lembra-te desse dia. Quem não deve fazer obra nenhuma nesse dia? Ninguém. Qual é a obra que se deve fazer nesse dia? Obra de caridade. Ir para a igreja, pregar o evangelho. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Jesus, ele trabalhava na carpintaria, mas no sábado ele não estava na carpintaria. Paulo trabalhava fazendo tenda, mas no sábado ele estava na sinagoga levando o evangelho. E assim todos os discípulos também trabalhavam, tinham seu trabalho, mas no sábado não estavam fazendo obra nenhuma para o seu sustento, porque 6 dias Deus já tinha dado para o sustento. Só lembrando, querido, eu não estou condenando ninguém. Não estou aqui condenando você, não estou. Mas eu estou trazendo uma mensagem de advertência. Dificilmente o seu pastor vai pregar isso. E não prega, sabe por quê? Porque quando pregar, ele sabe que você não fica ali naquele mesmo sistema. A culpa não é sua, a culpa não é do seu pastor. Há muito tempo atrás, que já veio a transgressão da lei lá no céu. Não terás outro Deus diante de mim. Satanás quis ser Deus, transgrediu a lei, foi expulso. Os anjos transgrediram, foram expulsos. Adão e Eva transgrediram, foram expulsos no jardim do Éden. Caim transgrediu, não matarás, foi expulso.
E aí, nós somos tão bonzinhos que Deus agora vai passar a mão na nossa cabeça? Não, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando. O que eu faço para ser justo diante de Deus? Aqui o livro de Romanos. Romanos, ele fala para nós o que nós temos que fazer para sermos considerados justos diante de Deus. Primeiro, o jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Quantos são os mandamentos? São 10. Tira um para você ver, fica 9. Para Deus, a matemática de Deus, 1 menos 10 é igual a 0. Tiago diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, meu amigo, é culpado de todos. Não tem dessa, está debaixo da lei. Romanos, capítulo 2, o versículo 13 diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se eu matava, eu não ia ser justo diante de Deus, mas encontrei a Jesus. Agora eu tenho uma regra de fé a viver: o não matarás está em evidência para mim. Aí agora eu vou ter uma briga contra mim mesmo, contra o meu eu: não matarás. Ainda que alguém chegue e pise no meu calo, eu não vou matar. Por quê? Porque Jesus disse: não matarás. Na lei dele, ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Bom dia, saudade. Queridos, que o Senhor continue te abençoando e te guardando, te livrando de todos os males. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O salário do pecado é a morte. Ninguém quer morrer. O homem que tiver construído palácios, ele vende tudo para que ele viva. E um detalhe: é viver uma vida de perrengues até aqui, porque aqui é uma vida de perda. A gente está feliz com pouco e chega uma mensagem: olha, teu pai morreu. Pronto, já foi. Tua mãe morreu. E essa vida que Jesus está nos oferecendo é uma vida que não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero morar nesse lugar. Eu vou entoar o louvor final, agradecendo a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele. Sua autoria, irmão? Sua autoria? A caixa acabou de descarregar. Quando quiseres saber qual o caminho que se deve seguir, lembre-se das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos, guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti
eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Quando quiseres saber qual caminho que se deve seguir, lembre-se das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Vou fazer uma oração de agradecimento a Deus pela misericórdia dele, pela sua bondade. É por isso que nós estamos vivos, por causa das muitas misericórdias do Senhor. A cada dia a sua bondade, a sua misericórdia se renova em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos vivos por sua bondade e misericórdia. Entrego em tuas mãos cada um, Senhor, que ouviu o som desse aparelho. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir nos seus caminhos, a observar os seus mandamentos, que são santo, justo, bom, perfeito e agradável. Os seus mandamentos é o seu caráter, pois o Senhor é santo, perfeito, bom e agradável. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado as heresias, o que o mundo traz para nós, muitas vezes por causa de ganância, pois na tua palavra está escrito que tudo o que o Senhor faz bem feito para durar eternamente. E a sua lei o Senhor fez com o seu próprio dedo em tábuas de pedra para não ser mudado. Nos ajuda a guardar os seus mandamentos a cada dia, respeitando o nosso próximo e amando ao Senhor como a nós mesmos. E amando ao Senhor sobre todas as coisas, amando o nosso próximo assim como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, nos dá um dia maravilhoso em sua presença, um dia de trabalho, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenhamos todos um bom dia, mas não é de qualquer forma, é um bom dia na presença de Deus. Fiquem na paz.